Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Hoje eu vou falar um pouco sobre as comunicações na era do 6G. Né? Como a gente sabe, o 5G está começando a ser implementado agora, porém já estão surgindo discussões sobre a próxima geração. Nesse trabalho eu vou pegar brevemente, falar sobre uma introdução, falar sobre um pouco de história, um pouco de escalas de tempo, né, de quando provavelmente a gente terá essa comunicação no mercado, e chegando até um pouco mais sobre pontos mais técnicos, como faixas de frequências, tecnologias que ainda deverão vir a existir para poder ser implementada, tecnologias que serão atualizadas. Né? Então, começando o trabalho, vamos falar sobre a introdução agora. Então, dando uma breve introdução sobre o assunto, né, embora os padrões de comunicações móveis 5G ainda estejam em implementação, começam a surgir ideias para considerar como será a próxima geração, ou seja, as comunicações móveis de 6G. É perfeitamente normal, né, a gente começar a analisar o que a tecnologia 6G pode incluir, porque ela ainda vai levar algum tempo para ser implementada. Né? E se o 6G for capaz de atender as necessidades das comunicações móveis quando for lançado, e por algum tempo depois, né, como qualquer outra tecnologia já existente no mercado, né, como 5G está sendo implementado agora e vai perdurar por algum tempo, 4G anteriormente, né, todas essas tecnologias elas tiveram um tempo, além de implementação, um tempo que ela perdurou no mercado até a nova tecnologia surgir. Né? Então, se ela tiver que perdurar no mercado, ela precisará usar algumas tecnologias de ponta. E algumas dessas tecnologias que ainda não estão disponíveis no mercado. Ou seja, ainda serão atualizadas ou não criadas, né? Mas de alguma forma elas seriam desenvolvidas, mas porém ainda não conseguem, talvez por alguma limitação tecnológica. Né? Na era do 6G, veremos alguns aplicativos que não só conectarão humanos com máquinas, máquinas com máquinas, como a gente já tem alguns exemplos, mas também conectarão humanos com o mundo digital. E esse mundo digital que seria um mundo, uma cópia, né, do mundo físico em que vivemos, só que com dados digitais e que poderiam nos ajudar, né, a prever algumas coisas. Então, seguindo, a pergunta que vem é: o que é a tecnologia de comunicação móvel 6G? Em termos de uma definição do que a tecnologia 6G pode ser, provavelmente, né, ainda é um pouco cedo para darmos uma definição exata. No entanto, tem-se dito que o 5G será o último padrão móvel lançado como tal. Ele será atualizado para fornecer as melhorias de desempenho necessários e, dessa forma, superar o enorme investimento necessário para lançar um sistema completamente novo. Se essa ideia se concretizar, o 6G não será nomeado como tal, mas será uma grande melhoria do desempenho do 5G para atender as necessidades dos usuários de comunicações móveis ou de comunicações sem fios em andamento no momento que ele for lançado. Né? O que se pode dizer é que o 6G ou redes sem fios, né, comunicações sem fio de sexta geração, é o sucessor da tecnologia celular 5G. Né? E com isso a gente consegue fazer algumas previsões do que a gente pode trazer para essa tecnologia. Né? Então, prevê-se que as redes de sexta geração possam usar frequências mais altas que as redes de 5G, o que permitiria obter taxas de dados mais altas e que tem uma capacidade geral muito maior. Um nível de latência muito menor também será certamente um requisito. No geral, espera-se que a tecnologia móvel 6G seja compatível com as comunicações de latência de microsegundo, tornando as comunicações quase instantâneas. Falando então um pouco agora sobre escala de tempos, né, algumas datas, né, que talvez seja algum assunto bem interessante para o pessoal, é que quando será que o 6G será implementado? Já que o 5G começou agora. Né? Então, vamos falar um pouco sobre a história, né, dessas datas. O 5G ele iniciou sua implementação em 2019 e prevê-se que ela ainda será a principal tecnologia de comunicações móveis até pelo menos 2030. Como eu tinha falado ali na introdução, geralmente as tecnologias elas são implementadas e perduram por um tempo. Normal, né? Se a gente ficasse sempre trocando de tecnologia, seria muito dispendioso, não valeria a pena. Né? As implementações, no caso do 6G, iniciais, podem começar a aparecer nas escalas de tempo ali por volta dos anos de 2030 a 2035, embora essa seja uma estimativa bastante aproximada. Só que, se a gente for ver pela história, é uma aproximação até que razoável, né? Pois, no entanto, essas escalas de tempo para o 6G se alinham com as das gerações anteriores. O 1G estava disponível aproximadamente nos anos 80.
O 2G nos anos 90, o 3G começou a ser implementado por volta de 2003, enquanto o 4G 2008, 2009 e finalmente o 5G, né, não no Brasil, né, mas em outros países, começou a ser implementado em 2019. Então a gente vê que tem um certo padrão, né, que não necessariamente a gente pode segui-lo, né, mas é um bom padrão para se dar uma estimativa que seria mais ou menos de 10 anos entre cada tecnologia. Só que a gente sabe, né, que a tecnologia está sempre em desenvolvimento, é um desenvolvimento talvez até exponencial, pode ser que esse tempo seja muito menor, ou então pode ser que seja maior se a gente quiser incluir mais coisas no padrão, que ainda não está muito bem resolvido. Então, vamos falar, né, agora um pouco sobre as características da rede 6G. Nesse tópico, vamos falar um pouco sobre segurança, performance, para quem o 6G realmente vai ser destinado, né, sobre faixas de frequência, algumas informações técnicas, topologias que seriam boas escolhas para o 6G, entre outros assuntos. Começando, falando um pouco então sobre segurança e performance. Seria a rede 6G uma rede completa? Né? Então, já existem vários projetos de pesquisa em tecnologia 6G analisando o que pode ser possível e o que pode ser necessário para o desenvolvimento da tecnologia. Segundo a Samsung, os requisitos do 5G se concentram principalmente no desempenho, enquanto o 6G deverá considerar não apenas a performance, mas também a arquitetura e a confiabilidade da tecnologia. A ideia é que o 6G seja pelo menos 100 vezes mais confiável do que o 5G e tenha uma capacidade para 10 vezes mais equipamentos conectados. Ou seja, hoje, cerca de 10 milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. O desempenho, claro, também será melhorado. A expectativa de velocidade de pico é de 8.000 gigabits por segundo, o que é equivalente a aproximadamente 1 terabyte por segundo. Isso na rede. Para os usuários comuns, né, eles já teriam uma experiência típica de 1 gigabyte por segundo. Né? Então, mas qual seria o foco dessa velocidade maior, né, dessa nova tecnologia? O seu foco ele não vai ser voltado para agilizar conexões de celulares, né, para que você possa assistir um filme completo por streaming em qualquer lugar. Essa maior largura de banda está sendo preparada para suportar a demanda de IoT, que é a nossa famosa internet das coisas. A latência, né, no caso no ar, deverá de ser pelo menos, né, menor do que 100 microsegundos, permitindo uma latência abaixo de total, né, uma latência total abaixo de 1 milissegundo. Para isso, seria necessário dobrar a eficiência de espectro de rede em relação ao 5G. Né? Por outro lado, claro, as principais entidades reguladoras da indústria de telecomunicações, que estão reunidas em torno da entidade 3GPP, né, ainda não atingiram uma especificação sólida para o que seria o 6G, ainda está em estudo, né, no caso. Então, é possível que esses esforços, né, para hoje, que estão sendo considerados, nesse momento, não sejam integrados no padrão final, quando ele for determinado. Então, chegando agora em algumas especificações mais técnicas, né, temos as faixas de frequência. Né? Uma das áreas que se espera que seja o elemento-chave do 6G são as comunicações em terahertz, e com isso, aumentando sua densificação. Enquanto o 5G milliwave, né, que seriam de ondas milimétricas, funcionará entre 6 e 110 GHz, as redes 6G emitiriam ondas de até 3.000 GHz. Seria preciso, então, criar protocolos e otimizar a arquitetura de antenas, uma vez que a frequência mais alta tem uma penetração de sinal menor. Um exemplo claro disso é que hoje, né, na maioria das redes de Wi-Fi, temos duas frequências, uma de 2,4 GHz e uma de 5 GHz. E como já é bem amplamente divulgado, o de 2,4 GHz tem um alcance bem superior ao de 5 GHz, com uma entrega um pouco menor, mas uma área maior. Né? Um sinal na casa dos terahertz deverá cobrir cerca de 10 metros apenas. Por conta disso, uma nova tecnologia de amplificação de sinal deverá ser desenvolvida para evitar a necessidade de uma grande concentração de antenas. Como, quanto maior a frequência, maior a faixa de largura de banda permitida e maior a quantidade de dados que podem ser transferidos por unidade de tempo, é isso que nós chamamos de a velocidade da rede se tornou mais rápida. No entanto, outro motivo é o principal para o desenvolvimento de banda de frequência é que o recurso de bandas baixas são limitados. Assim, né, dando uma contextualização, assim como uma rodovia, mesmo que seja larga, há um limite para o número de carros que podem ser acomodados, quando essa estrada não é suficiente, o veículo será bloqueado, incapaz de circular livremente. Neste momento, é necessário considerar o desenvolvimento de outra estrada.
E isso vale para os recursos do espectro. Com o aumento do número de usuários e do número de dispositivos inteligentes, a largura de banda limitada do espectro precisa atender a mais terminais, o que fará com que a qualidade do serviço de cada terminal se deteriore gravemente. Um método viável para resolver esse problema é desenvolver novas bandas de comunicação e expandir a largura de banda de comunicação. Então, dando um exemplo, né, as principais bandas de frequência do 4G das três principais operadoras na China estão localizadas na parte da faixa de frequência entre 1,8 GHz e 2,7 GHz, enquanto a faixa de frequência principal do 5G, né, definida pela Organização Internacional dos Padrões de Telecomunicações, é de 3 GHz a 6 GHz, que pertence a uma faixa de ondas milimétricas. Com isso, a gente consegue perceber que, sim, o 6G provavelmente ele tem que vir sempre adequando, aumentando essa faixa, né, essa banda, para que a gente possa incluir mais dispositivos. Uma boa pergunta que nós poderíamos fazer também é, seria necessário mais antenas? Até o 6G começar a ser implementado, nosso ambiente estará cheio de pequenas estações básicas nas grandes cidades, já que essa também será uma demanda do 5G. Né? Mas o desenvolvimento da rede ainda precisa considerar o avanço tecnológico ao transporte, já que o 4G, por exemplo, foi planejado para uma velocidade máxima de 350 km por hora, né? Enquanto o 5G já pode se manter conectado mesmo a 500 km por hora. Então, essa nova tecnologia deverá suportar componentes não terrestres, como aviões, satélites geoestacionários e de órbitas terrestres baixas, além de plataformas de altas altitudes. Né? E ao integrar essas comunicações, por exemplo, via satélite, nas comunicações móveis 6G e obter uma cobertura global contínua, os sinais de rede podem chegar a qualquer vilarejo remoto, permitindo que pacientes de áreas montanhosas profundas, por exemplo, recebam telemedicina, e crianças de algumas regiões que talvez a internet não chegue e o alcance do conhecimento também não seja grande, né, recebam educação à distância. Além disso, com o sistema global de posicionamento por satélite, o sistema de telecomunicações por satélite, os sistemas de satélite de imagem terrestre e de rede terrestre 6G, a cobertura total do solo e do ar também podem ajudar os humanos a prever o clima e responder rapidamente a desastres naturais. Obviamente, claro, isso criaria uma dificuldade ainda não existente em componentes terrestres, já que o 6G precisaria funcionar mesmo com antenas que se movem em altas velocidades. Então, quando se trata de densificação da rede 6G, estaremos cercados por pequenas estações base, ou antenas. Isso envolve a cobertura da estação base em geral, né? Ou seja, a distância de transmissão do sinal da estação. De um modo geral, existem muitos fatores que afetam a cobertura da estação base, como a frequência do sinal, a potência de transmissão, a altura da estação e a altura do terminal móvel. Em termos de frequência do sinal, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, de modo que a capacidade de difração do sinal, né, quanto pior a perda, maior a perda. Né? E a capacidade de difração do sinal, o que seria? Né? Isso é quando um obstáculo ele é encontrado durante a propagação da onda, né, da onda eletromagnética. Quando o tamanho desse obstáculo está próximo do comprimento de onda da onda eletromagnética, essa onda pode difracionar a partir da borda do objeto. Né? E essa perda ela vai aumentando com o aumento da distância de transmissão e o alcance coberto pela estação base diminuirá de acordo. Né? A frequência do sinal de 6G, como já explicado anteriormente, estará no nível de terahertz. Está sendo planejado para isso. Né? E esta frequência ela está próxima do espectro de nível de energia de rotação molecular e é facilmente absorvido pelas moléculas de água no ar. E com isso, né, portanto, a distância percorrida no espaço não é tão longa. Né? Então, como o sinal 5G, o 6G também precisará de mais estações bases ou antenas para retransmitir este sinal. Quando a gente começa a falar sobre mais antenas e mais estações, a gente também teria que começar a pensar sobre uma boa topologia para poder fazer essas antenas funcionarem de forma mais inteligente. E para isso, uma topologia que talvez está sendo estudada é a topologia Mesh. Né? A rede Mesh é uma tecnologia que permite criar um sistema formado por duas ou mais módulos que se comunicam entre si para formar uma rede única. Ela é uma tecnologia de ponta que garante alta qualidade do sinal e hoje já é utilizada há muitos anos em ambientes específicos, como bases militares de grandes corporações, especialmente em países da Ásia e da Europa, além dos Estados Unidos.
Agora, ela também é acessível para a residência de pequenas empresas. A gente tem alguns exemplos de modems que utilizam essa tecnologia, né? Então, como o próprio nome ajuda a compreender, esse sistema funciona como uma malha, né? Porque mesh significa malha em inglês, né? Então, é como se cada módulo, né? Cada módulo, cada antena, cada diferente tipo de estação, né? Funcionasse como um nó ou um ponto de contato. Quando conectados uns aos outros, formam uma malha que cobre todo o ambiente distribuindo o sinal. Desta forma, a rede mesh, né, ela permite eliminar zonas mortas, aqueles pontos cegos em que o sinal fica muito fraco e não chega. Basta instalar os módulos em locais estratégicos para ter uma área de cobertura maior, como mais velocidade, conectividade e estabilidade. Uma topologia de rede mesh permitiria ao 6G ter uma cobertura ampliada com adição e configuração e otimização automatizada de novas antenas. Isso faria com que as operadoras gastassem menos tempo e dinheiro planejando a rede e melhoraria a experiência do usuário, que transitaria livremente entre diferentes células com um desempenho mais constante e sem perda de sinal. Uma pergunta que pode vir à mente é, com todo esse desenvolvimento, né, que vem sido falado sobre o 6G, para quem seria destinada essa tecnologia, né? Seria para as máquinas? Será que agora elas começarão a conseguir pensar? Essa é uma pergunta bastante pertinente, pois, a partir do 5G, os seres humanos já estarão conectados. Então, o salto seguinte seria ir além do 5G para o 6G e conectar ainda mais objetos, né? A ideia é de que o 6G seja utilizado principalmente pelas máquinas e não humanos. Serão cerca, né, provavelmente nessa época da implementação do 6G, serão cerca de 500 bilhões de dispositivos, né, conectados em 2030, ou 59 vezes a população estimada para aquele ano, de 8,5 bilhões de pessoas. A tecnologia será voltada para, então, carros, robôs, drones, eletrodomésticos, telas, seria a famosa IoT, né? Segundo a Nokia Bell Labs, né, que é um laboratório de estudo, né, da Nokia, as tecnologias de IA, que seria inteligência artificial, e machine learning, que é basicamente a mesma coisa, né, que é o aprendizado das máquinas, precisam ser ferramentas vital e confiável para melhorar significativamente a eficiência e a experiência do serviço atendendo a humanos. Vários tipos de recursos precisam ser agregados para criar um ecossistema digital que se torne cada vez mais capaz, inteligente e heterogêneo, eventualmente criando uma única rede de dados. Também há uma preocupação forte com a sustentabilidade e com o desenvolvimento de infraestrutura que reduzam o consumo de energia, né? A rede 6G precisa ser rápida e confiável para as máquinas, porque elas excedem as capacidades humanas. Essa conexão segura e privada pode ser usada para cuidados preventivos de saúde e mesmo criar uma rede 6G como um sexto sentido e que entende intuitivamente nossas intenções, tornando nossas interações com o mundo físico mais eficazes e antecipando nossas necessidades, melhorando assim a nossa produtividade. E foi aquilo que eu citei na introdução, que além de termos, claro, ser voltado para as máquinas, para a IoT, a gente também teria a possibilidade de criar um mundo digital, que seria uma cópia do mundo físico, né? Onde nesse mundo digital, por exemplo, você poderia usar um dispositivo que, imagina, você ir num médico, ele perguntou, você fez algum exame de sangue recentemente? E essa pergunta se tornar algo obsoleto, pois com algum dispositivo, talvez alguma coisa que seja implementado em você, um chip, claro, sem a gente tirando ideias de conspirações, né? Mas implementando algum chip realmente para a sua saúde, talvez por um aplicativo ele conseguisse na hora visualizar como estão seus índices glicêmicos, né? E etc. Então seria algo, esse mundo digital seria, como eu falei, uma cópia do mundo físico, podendo trazer até algumas previsões no futuro, né? Falando em termos de clima também. Então, das máquinas, a gente também poderia citar que essa tecnologia, por ela estar reduzindo muito a latência, né, para uma casa de microsegundos, a gente poder ter algumas atividades que antes não poderiam ser botadas apenas na mão de máquinas, né? E agora a gente tem essa possibilidade, né? Não agora, mas quando for implementado. Que seria, por exemplo, um carro totalmente não tripulado, né, que a gente tem uma confiabilidade muito grande nesse carro, que ele vai ter um tempo de resposta superior ao do ser humano.
medicina, cirurgias à distância, talvez que um médico possa fazer na China com alguma tecnologia, algum aparelho, que pode ser reproduzida por uma máquina, né? Um robô, não um robô humanoide, mas um formato de alguma máquina. No Brasil, por exemplo, algum médico que seja super especialista em algum caso que aqui a gente não tenha no nosso país. E essa cirurgia poderia ser feita à distância. E para isso, claro, a gente precisaria de uma latência muito baixa, porque a gente está ali cuidando de vidas, né? Então, dando continuidade, neste tópico, iremos discorrer sobre o desenvolvimento da tecnologia 6G. Ou seja, falaremos sobre algumas pesquisas que estão sendo feitas sobre o 6G, novas tecnologias que podem vir a ser implementadas, tecnologias que já existem e são implementadas no 5G, porém serão atualizadas para o 6G, e mais alguns assuntos. Começando, temos então, falando um pouco sobre alguns projetos de desenvolvimento do 6G, podemos citar alguns institutos, iniciativas e universidades que já fazem algumas pesquisas. Por exemplo, como o Instituto de Pesquisa em Eletrônica e Telecomunicações da Coreia do Sul, né, como se esperar, né, os países asiáticos sempre na frente. Né? Lá, eles estão estudando, né, a tecnologia de banda terahertz para o 6G. Né? Eles esperam tornar o 6G 100 vezes mais rápido que o 4G LTE e 5 vezes mais rápido que o rede 5G. Outro órgão, né, que está responsável é o Ministério de Indústria e Tecnologia da Informação da China. Né? Eles estão investindo principalmente e monitorando diretamente o processo de pesquisa e desenvolvimento e tentando obter uma liderança nessa pesquisa do 6G. Já a Universidade de Oulu, na Finlândia, talvez, se eu não me engano, ela tem até uma parceria com o Brasil e é um dos institutos mais avançados nessa pesquisa sobre o 6G. Né? Eles esperam ter um projeto que seja executado em pelo menos 8 anos e desenvolverá ideias que serão adequadas para a tecnologia 6G. E a iniciativa dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos já começaram a abrir o espectro de frequências em gigahertz a terahertz, né? para fazer pesquisas e desenvolvimentos iniciais. Né? Embora isso exija como está dizendo aqui no slide, uma aprovação da Federal Communications Commission, né? Que é para frequências acima de 95 GHz a 3 terahertz. Porém, eles já começaram a fazer esses estudos. Né? Então, continuando, vamos falar também sobre as tecnologias que serão atualizadas para o 6G, que já são aquelas tecnologias que são utilizadas e serão atualizadas. Então, a tecnologia de comunicações móveis 6G se baseará já na estabelecida 5G. Isso com certeza, como o 5G também foi baseado no 4G. Né? Então, algumas das novas tecnologias existentes serão desenvolvidas para o 6G. Né? Algumas delas, como a tecnologia de onda milimétricas, o uso de frequências, né, muito mais altas no espectro de frequência, abre mais espectro e oferece a possibilidade de ter uma largura de banda de canal muito ampla, né, com enormes velocidades de dados e larguras de banda necessária para o 6G. A tecnologia de ondas milimétricas, que já são utilizadas no 5G, né, como a gente sabe, a nomenclatura muito comum também de ser utilizada é o 5G Milliwave, né, serão desenvolvidas, possivelmente se estendendo para a região de terahertz, que é onde a gente prevê chegar com o 6G. Né? Falando agora do MIMO massivo, que também é uma tecnologia já utilizada no 5G, né? O MIMO ele é nada mais do que, a sua tradução literal é Multiple Input, Multiple Output, que seria nada mais do que muitas antenas. Né? Então, embora a MIMO ainda seja utilizada em muitos aplicativos de LTE, Wi-Fi, etc., o número de antenas é bastante limitado. O uso de frequências de microondas abre a possibilidade de usar muitas dezenas de antenas em um único equipamento e se torna a possibilidade real devido ao tamanho e espaçamento das antenas em termos de comprimento de onda. Como a gente pode ver na imagem que tem nesse slide, esse TP-Link, que é um roteador, ele possui essa tecnologia implementada, que é uma tecnologia de MIMO. A gente vê que aqui só está aparecendo 2 antenas, mas ele tem até 4. Né? Outra tecnologia que será atualizada são as redes densas. A redução do tamanho das células fornece um uso muito mais eficaz para o espectro disponível. Né? Então, serão necessárias técnicas para garantir que pequenas células na macro-rede implementadas como femtocélulas, femto seria uma nomenclatura, uma potência de 10 a menos 15, né, possam operar satisfatoriamente. Então, eu vou dar um foco agora no próximo slide sobre a multiplexação espacial, que envolve bastante o MIMO, que nem foi falado nesse slide. Então, como explicado no slide anterior, a gente vai falar um pouco sobre a multiplexação espacial e um pouco do MIMO, né, que é um relacionamento bastante amplo. Tanto que essa figura, ela é uma figura de como funciona uma tecnologia MIMO. Beleza? Então, o 6G usará a tecnologia de multiplexação espacial,
né? As estações base do 6G poderão acessar centenas ou até milhares de conexões sem fio ao mesmo tempo, e sua capacidade atingirá 1000 vezes a capacidade de estações base do 5G. Mencionei anteriormente, né, que o 6G usará a banda de terahertz, várias vezes anteriormente, né? Embora esse recurso de frequência de banda alta seja abundante e a capacidade do sistema seja grande, no entanto, os sistemas de comunicação móvel que usam operadoras de alta frequência enfrentam os sérios desafios de melhorar a cobertura e reduzir a interferência. Quando a frequência de um sinal excede 10 GHz, seu principal modo de propagação não é mais a difração, né? Para links de propagação sem linha divisada, reflexão e dispersão são os principais métodos de propagação do sinal. Ao mesmo tempo, né, quanto maior a frequência, maior a perda de propagação, menor a distância de cobertura e mais fraca a capacidade de difração. Esses fatores aumentam bastante a dificuldade de cobertura do sinal, né? O 5G ele já utiliza um MIMO massivo e fornece a formação, né, de feixes para resolver esses problemas. Nosso sinal de celular é conectado à estação base do operador com mais precisão à antena da estação base, né? A tecnologia de MIMO massiva ela é muito simples de dizer como funciona, né? Na verdade, é aumentar o número de antenas, como eu expliquei, de transmissão e de recepção, ou seja, projetar um conjunto de antenas para compensar as perdas no caminho de alta frequência. Com a configuração de múltiplas antenas, MIMO, a quantidade de dados a serem transmitidos pode ser aumentada e a tecnologia de multiplexação espacial é usada. Na extremidade de transmissão, o fluxo de dados de alta taxa é dividido em vários fluxos de subdados, de taxas mais baixas, e diferentes fluxos de subdados são transmitidos na mesma faixa de frequência em diferentes antenas de transmissão. Como os subcanais espaciais entre as matrizes das antenas na extremidade transmissora e na extremidade receptora são suficientemente diferentes, o receptor pode distinguir esses fluxos de subdados paralelos sem pagar, né, recursos extras de frequência ao tempo. A vantagem dessa tecnologia é que ela pode aumentar a capacidade do canal e a utilização do espectro sem consumir a largura de banda adicional e consumir a energia de transmissão adicional. No entanto, o conjunto de antenas do MIMO concentra a maior parte da energia transmitida em uma área muito estreita, ou seja, quanto maior o número de antenas, menor a largura de feixe. A vantagem disso é que haverá menos interferência entre diferentes feixes entre usuários diferentes, porque os feixes diferentes têm suas próprias áreas de foco e essas áreas são pequenas e não há muita intersecção entre elas, né? Mas também traz um outro problema, né? O feixe estreito emitido pela estação base não é omnidirecional, a 360 graus. Então, como que a gente pode garantir que o feixe pode cobrir, né, os usuários em qualquer direção em torno da estação base? Neste momento, é a hora da tecnologia de formação de feixes mostrar para que veio, né? Simplificando, a tecnologia de formação de feixe usa algoritmos complexos para gerenciar e controlar o feixe, fazendo com que pareça um holofote, né, que ele possa se direcionar, né? Esses holofotes podem descobrir onde os telefones estão reunidos e depois de cobrir o sinal com mais foco, né? O 5G ele usa a tecnologia MIMO para melhorar, né, a utilização do espectro. O 6G está em uma faixa de frequência mais alta, superior, e o desenvolvimento futuro do MIMO no futuro provavelmente fornecerá um suporte técnico essencial para o 6G. Agora vamos falar sobre algumas novas tecnologias que vão surgir, né? Como elas são, como eu disse, novas tecnologias, eu vou fazer uma breve apresentação de algumas mais importantes que podem aparecer, porque a gente ainda não tem um estudo muito aprofundado de como elas podem funcionar, né? Mas, então, dando continuidade, muitas novas tecnologias também serão introduzidas. Alguns candidatos que estão sendo discutidos podem incluir o seguinte, né? Futuro PHY, né? PHY/MAC, né? A nova camada física de rede e o MAC apresentam muitas novas possibilidades interessantes em várias áreas, né? Essa camada física a gente estuda bastante, né? E o MAC em redes, né? Então a gente que está tendo rede principalmente agora viu bastante essas nomenclaturas, né? Algumas dessas áreas são formas de onda. Uma área importante, né, de interesse é a das novas formas de onda que podem ser usadas para comunicação sem fio. Outras formas de onda podem incluir GFDM, multiplexação por divisão de frequência generalizada, bem como FBMC, multicarrier de bancos de filtros, entre outras, né? Cada um tem suas próprias vantagens e limitações, e é possível que esquemas adaptativos possam ser empregados, utilizando diferentes formas de onda
de formas adaptativas para os sistemas de comunicações móveis 6G, conforme exigido pelos requisitos. Isso fornece consideravelmente mais flexibilidade para as comunicações móveis, né? Esquemas de acesso múltiplo, né, que novamente é uma variedade de novos esquemas de acesso que está sendo desenvolvidos por 6G, né? Modulação, embora o PSK e o QAM, né, que a gente já estudou bastante também em princípios, tenham fornecido excelente desempenho em termos de eficiência espectral, resiliência e capacidade, a principal desvantagem é a alta taxa de pico para a potência média, né? Esquemas de modulação como o APSK podem oferecer, né, vantagens em algumas circunstâncias. O APSK, por exemplo, né, ele tem uma relação de potência pico/média muito mais alta que essa relação chamada de PAPR, né, que se presta melhor a sistemas de comunicações móveis, pois o amplificador final pode operar, né, com mais eficiência quanto menor for, né, o PAPR, que é essa relação pico-potência média, né. Também temos algumas tecnologias como métodos duplex, né, que existem várias formas de candidatas de duplex que podem ser consideradas no novo sistema de comunicações sem fio 6G. Atualmente, os sistemas usam duplex por divisão de frequência, FDD, né, ou duplex por divisão de tempo, que é o DDD, né. Novas possibilidades estão abrindo para o 6G, incluindo o duplex flexível, onde o tempo ou a frequência alocadas são variáveis, de acordo com a carga na direção ou em um novo esquema chamado duplex sem divisão ou full duplex de canal único, né. Esses esquemas para o 6G permitiriam transmissão e recepção simultânea no mesmo canal, né. Então, embora as comunicações móveis do 6G ainda estejam um pouco distantes, a pesquisa e o desenvolvimento, bem como algumas ideias sobre o que pode parecer o 6G, né, a sexta geração, já estão começando, e o ritmo continuará a aumentar. Agora, já chegando no fim do trabalho, eu quis botar um slide só para demonstrar que a gente já tem algumas notícias rodando na mídia, né, sobre o 6G, alguns testes, né, como a gente pode ver. Aqui eu coloquei algumas manchetes, principalmente, né, são manchetes de países asiáticos, como eu falei, que eles estão sempre na liderança, né. Uma das principais é que a China colocou em órbita o primeiro satélite com a tecnologia 6G do mundo no dia 10/11 de 2020, né, no mês de novembro do ano passado. Né. O equipamento ele foi transportado com a ajuda de um foguete descartável feito inteiramente pelo país, né, e o satélite ele vai ser usado para a construção de cidades inteligentes, prevenção de desastres e proteção do meio ambiente. Então a gente já vê que esse assunto ele realmente ainda não está sendo implementado, ele está sendo estudado, porém esses estudos já estão a todo vapor. Então, para terminar o trabalho aqui com uma breve conclusão, passando ali um breve resumo do que a gente viu, né, a gente pode concluir então que as comunicações na era do 6G elas vão ser muito superiores às que podemos encontrar hoje no mercado, tanto em relação à segurança quanto em performance. Sua tecnologia será tanto um avanço de tecnologias já existentes para o 5G, né, como a própria MIMO, né, que a gente viu há pouco tempo agora, né, quanto as novas tecnologias que ainda serão criadas para conseguirmos implementar com as configurações pensadas para a nova geração, né. Será uma tecnologia principalmente voltada para, como eu disse, máquinas, M2M, Machine to Machine, né, e para IoT, que é uma decorrência, né, já que o 5G provavelmente já supriria as necessidades humanas, conseguindo assim conectar não só humanos com máquinas, como conectar máquinas entre si, como já é feito, mas com uma evolução da latência para quase instantânea, né, teríamos um leque enorme de novas possibilidades críticas para o ser humano, como a própria medicina e carros autônomos 100% eficientes. O 6G não será transmitido apenas por antenas terrestres, mas também via satélites. E outras estações móveis que irão permitir ter uma cobertura muito maior, chegando até em áreas remotas com boa qualidade. Outro ponto importante é a possibilidade de nos conectarmos com o mundo virtual, que seria uma cópia do mundo físico, porém serviria para monitorar possíveis ocorrências futuras nos mais diversos âmbitos, como saúde, clima, tempo, desastres e etc. Né? Então, é aquela pergunta que fica, seria possível prever o futuro? Né? Mas, na verdade, para isso ainda teremos que esperar, já que essa tecnologia ainda está em uma fase muito inicial e sem padrões definidos. O que pode dizer é que estamos caminhando para possibilidades de tecnologias que até pouco tempo atrás eram apenas cinematográficas, né? Como hologramas, por exemplo. Então a gente vai chegar num momento em que essas tecnologias que muitas vezes a gente encarava como apenas filmes, né? Tecnologias de filmes, de desenhos, a gente vai começar
a chegar cada vez mais próximo. E o CG, com certeza, é um passo mais próximo para isso. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de estar apresentando o meu trabalho. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez aí pela apresentação do trabalho. E só queria explicar que esse meu trabalho ele teve um foco em poder trazer pessoas que talvez estejam interessados nesse assunto, né, do CG, que é um assunto, querendo ou não, de relevância, né, tanto para pessoas que estão no âmbito de telecomunicações, quanto para pessoas que ou pensam em entrar, ou estão na fase inicial da engenharia ali na faculdade, possam se interessar um pouco por esse ramo. Né? Então, o meu objetivo foi trazer uma linguagem tanto um pouco mais comercial, um pouco mais coloquial e um pouco menos técnica, para poder atingir todo mundo que pudesse ter um mínimo de curiosidade sobre esse assunto. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.